Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e os anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, antes de começar a homilia da 27ª semana, ou do domingo, melhor dizendo, domingo do tempo comum, vamos à lição de casa. A semana passada, a primeira pergunta é: qual foi a essência que São Paulo nos chamava a viver durante toda essa semana? Eu praticamente terminei a minha homilia da semana passada com essa frase de São Paulo aos Filipenses. Tenha em vós os mesmos sentimentos que tem Cristo. Foi esse mesmo. Nós somos chamados a fazer esse processo de olhar e perceber as nossas ações que precisariam ter semelhança, ter os sentimentos, a mesma direcional, os mesmos critérios que Cristo nos chama a viver. E aí nós buscarmos a fazer a experiência da ação. A segunda pergunta, diz o Evangelho que naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, e ele vai dizer: escutai esta outra parábola. Se ele diz que escutai esta outra parábola, logo ele estava contando uma outra história antes dessa. Qual foi a parábola que o Senhor contou a semana passada?
A parábola dos dois filhos, exato. A parábola de dois filhos, que um diz que ia e não foi, e outro que não e foi. Justamente, graças a Deus, pelo menos algum já está entendendo como é a vivência do Evangelho, experimentando um pouco, mastigando, colocando no coração. Quando nós sabemos, meus queridos irmãos e irmãs, fica mais fácil de fazer a experiência de São Paulo, ter os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o 27º domingo do tempo comum, mas também o primeiro domingo do mês missionário, onde nós somos chamados, enquanto igreja, a sermos verdadeiros missionários, anunciadores do reino de Deus. Aquele que foi chamado para ir ao mundo inteiro anunciar o Evangelho a toda a criatura. E aqui não é uma missão simplesmente de alguém que deseja, que se consagra, mas é de todo batizado. E diz o documento Adigentes da igreja, que se a igreja um dia deixar de ser missionária, ela não é a igreja de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi por excelência missionário. Desde o nascimento, Belém, depois Egito, depois Galileia, e aí vai. Jesus foi continuamente anunciador da vontade do Pai na sua vida, na sua experiência de fé. E nós somos chamados a nos assemelhar a Ele. Então precisamos assumir também as posturas, a missão de Jesus Cristo. Hoje a liturgia nos convida a refletir um pouco agora sobre o reino de Deus. Então tem esse período da vivência em comunidade, da santidade, do perdão e do seu sim, do seu desejo de seguir a semana passada, mas hoje Jesus vai dizer, olha, o seu sim, a vivência na comunidade deve culminar no reino dos céus. Ou seja, e aqui quando ele diz reino dos céus, ele está fazendo a relação com a vinha do Senhor. E aí a primeira leitura do profeta Isaías vai nos contar justamente esse lugar tão especial que é o reino de Deus a partir dos vinhateiros, dos vinhedos, em que essas uvas tinham possibilidade de dar frutos saborosos para produzir vinhos perfeitos. E aqui diz, em forma de poesia, inclusive, vou cantar para o meu amado. O cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em festes costa. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. E aqui ele vai contando, agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá. E ele vai continuar a contar dessa experiência em que aquele homem, o amigo dele, preparou aquele espaço, preparou aquela terra, preparou aquela vinha para que pudesse, ao final, produzir uvas deliciosas. Inclusive, ele prepara o lagar onde é amassada as uvas para produzir vinhos deliciosos. Na cultura judaica, o vinho é justamente sinal da alegria, significa alegria. E aqui nós vamos perceber que aquele homem, quando fez tudo isso, foi para produzir o vinho, a uva, e o vinho que ia ser traduzido em alegria. Mas a decepção dele foi que esses pés de uva não produziu uvas boas, foram produzidas uvas selvagens que não serviam para nada. E aqui ele tem uma atitude de fazer o quê? Vou derrubar o muro, ela será pisoteada, vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada, espinho e sarças
tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar chuva sobre ela, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E aqui nós vamos perceber que aquele homem, ele teve uma atitude de simplesmente exterminar, já que aquela uva não produziu fruto. E aqui nós vamos perceber que o Evangelho vai nos contar praticamente a mesma história. A mesma parábola de Jesus, Isaías conta de outra maneira, de forma poética. E Jesus diz, Jesus conta, escutai esta outra parábola. É 3 parábolas. Provavelmente na próxima semana saberemos qual é a próxima parábola de Jesus. Nesse contexto de Mateus, onde ele já entrou em Jerusalém, foi recebido com muita festa, e agora ele alerta para aquele povo que essa alegria que se tornou aparentemente uma coisa linda, na verdade por trás terá uma tragédia em que ele próprio não foi capaz de impedir por causa da liberdade do sim da semana passada. E aqui, meus queridos, olha o que Jesus vai dizer. Certo proprietário plantou uma vinha, olha, parecido, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Imagine alguém para vigiar, porque é precioso aquelas uvas. Quem já foi em vinhedos, em alguns, tem vários tipos de uva, diz o povo, nunca fui. Eu passei, quando lá na Europa tem essa realidade. Então tem vários tipos, e aí a depender da uva é caro. Então depende muito da uva que vai dar o valor. E justamente cada tipo produz um tipo de vinho e que conforme o tipo da uva vai ser mais caro. Aí se deixar lá debaixo no subsolo, 10 anos, 20 anos, mais caro é. Tem vinho até de 50 mil. Então diz que, por isso a vigilância, e diz que depois arrendou aos vinhateiros, viajou para o estrangeiro, chegou o tempo da colheita, e o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos, ou seja, aquele homem preparou tudo e entregou alguém para cuidar, e aqui no nosso contexto seria arrendar, não sei se é a linguagem de vocês, mas na Nicoité é arrendar, e ali tem um combinado, 30%, é metade, cada um tem sua maneira. E aquele homem fez esse acordo, quando foi buscar a parte que caberia a ele, diz que os vinhateiros pegaram os empregados, espancaram, mataram e também apedrejaram, para não dar os frutos que caberia ao dono. Depois, voltou lá, alguém avisou, e o senhor mandou mais uma vez, o proprietário enviou mais alguns, mais em uma maior quantidade, pensando que talvez pudesse resolver. E lá aconteceu do mesmo jeito. Eles apedrejaram, mataram e espancaram. Mas aí aquele senhor teve uma ideia: eu vou mandar meu filho, que aí vai ser respeitado. E ele mandou: ao meu filho eles vão respeitar. E diz que os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Eles não respeitaram. Eles criaram um plano homicida para ter o que não lhe pertencia. E aqui o Senhor Jesus vai dizer, vai fazer um questionamento, melhor dizendo. O que o dono da vinha vai fazer com esses? Porque disse que então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. E aqui o Senhor Jesus vai dizer: mas vocês acham que vai acontecer com esses vinhateiros? E os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: com certeza
mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros. Meus queridos irmãos e irmãs, filhos da igreja, nós vamos perceber que essa história, os dois textos, nos refletem ou nos leva a experimentar como foi construído o caminho de Jesus Cristo. E aí nós vamos ter consciência a partir das pequenas observações. O Senhor, digo sempre, na verdade lá no Gênesis, diz que o Senhor preparou tudo. Fez a lua, fez a terra, fez o mar, fez tudo. E depois criou o ser humano. Colocou lá. E ali confiou a nós, os homens, para cuidar um dos outros. Esse cuidar deveria levar os outros, à salvação. Mas o que foi que aconteceu? O homem não foi capaz de cuidar. Esse povo aqui, diz o texto, é o povo de Israel. Sabemos que nós não somos o povo de Deus. Nós nos tornamos, mas por excelência, o povo de Deus foi o povo de Israel, que Deus sonhou, que Deus cuidou e preparou toda a casa. A partir da rejeição, do não acolhimento do povo para com o seu Senhor, ali o Senhor abre a possibilidade para acolher, inclusive, os pagãos. E aqui nós vamos perceber que quando Paulo vai dizer, nós somos, o maior presente que Jesus nos trouxe é sermos filhos adotivos de Deus. Então, nós vamos perceber que ali o homem foi criado, foi enviado para cuidar deste mundo, das pessoas, e quando muitas vezes foi suscitado durante todo o período, pessoas para ajudar na construção, na ida para o ápice, para a plenitude do momento em que iria, de fato, acontecer a salvação. Ele mandou os patriarcas, mandou os profetas, e aquele povo, e nós sabemos muito bem, não aceitou. Muitas vezes o povo não aceitou, principalmente os profetas que diziam algo ou denunciavam os pecados da comunidade, e a comunidade rejeitava. E aqui, mandou a primeira vez, como eu disse, mandou os patriarcas, mandou os profetas. E aqui o último profeta, qual foi o último profeta a ser enviado? Hein? O maior profeta a ser enviado ao povo de Deus? João Batista, o grande, como diz a história. O maior profeta nascido de mulher. Por que João é o maior profeta? Porque ele veio por excelência preparar os caminhos do Senhor, do Verbo de Deus encarnado. E como foi que João Batista morreu, minha gente? Degolado. E aí nós vamos ver que tem uma semelhança enorme com o texto. Diz que o Senhor mandou e ali foram e mataram o que foi enviado para receber o que era por direito. E aqui o Senhor, o Pai, diz, agora eu vou mandar o meu filho, não é possível que esse povo não vai acolher. E aqui Jesus está alertando. É interessante, Jesus não viveu ainda, mas ele está dizendo, olha, vocês vão fazer a mesma coisa. Jesus está contando a parábola a quem? Hein? Discípulo não, Jesus não está falando dos discípulos hoje não. Aos sacerdotes não. Aos sacerdotes não. Leia aí. Ao sumo, tem uma diferença. Aos sumos sacerdotes e teve outro povo também. Anciãos. Dois grupos diferentes. Sumo, porque a gente tinha um sacerdote do templo e tinha o sumo, já é a escala maior. E foi o sumo sacerdote, depois eu vou explicar por quê,
Os sumos sacerdotes conheciam a lei, porque conviviam no templo, sabia falar, sabia que vinham o Messias, sabia de tudo. Mas o sumo sacerdote, ele acolheu Jesus Cristo? Não. Os anciãos, homens que tinham muito tempo já vivenciando aquela experiência da palavra de tudo. Mas, mesmo conhecendo a palavra, também não foi capaz de reconhecer Jesus Cristo como o Messias. Como eu disse outro dia, até hoje os judeus esperam o Messias. É isso que Jesus está dizendo. E como eu disse no contexto, Jesus foi acolhido por eles todos. Olha, Hosana, o filho de Davi. E agora Jesus está dizendo, olha, vocês me acolheram, mas vocês vão me matarem. Jesus alerta aqui. E é interessante que a esses dois grupos que Jesus direciona a parábola de hoje, para dizer, olha, embora vocês conhecem a palavra, mas essa palavra vocês não acolheram de coração, porque vocês irão mais adiante cometer o erro que a palavra a parábola está dizendo. Mesmo tendo consciência do que é errado, eu vou fazer. E aqui não é uma simples semelhança a nós? Será que não somos iguais a esses sumos sacerdotes e também os anciãos? Que nós conhecemos a verdade, conhecemos o que Jesus prega, o que Jesus quer para nós, e quantas vezes eu faço a opção de não fazer o que Jesus me indica? E eu dizia na comunidade de Zumiro, e nesse período político, Ave Maria, o quanto o cristão católico muda de personalidade. Revela o lado mais sombrio que tem, muitas vezes. Porque muda totalmente do que durante anos e anos tenta mostrar na igreja. E por causa da conveniência, eu esqueço Jesus. Quantos católicos deixam de vir à missa nesse período para fazer campanha, comprar voto e aí vai? É diferente dos sumos sacerdotes anciãos que vai matar Jesus Cristo? Não, meus queridos. Continua sendo o evangelho verdadeiro, atualizado até hoje. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, mas nós insistimos em fazer ao contrário do que Jesus muitas vezes nos pede. E aqui eu dizia também lá na comunidade que se Jesus viesse hoje, nós iríamos rejeitar, não iria dar lugar para ele nascer, nós iríamos rejeitar também, nós iríamos matá-lo também. E aí eu citava uma reportagem que está rodando aí nas redes sociais, de um padre que foi pintar uma cruz e foi a prefeito, foi o prefeito, levou ele à delegacia. Aí filmou, está lá o vídeo do padre sendo levado à delegacia porque o prefeito ou a prefeita disse que aquela cruz pertence ao município, que ele não deveria pintar da cor que o padre achou. E por causa disso o padre foi levado preso à delegacia para depois, etc, etc. E aqui no nosso grupo que nós temos, do clero, alguns padres faziam algumas reflexões e diziam, cadê o povo? Naquele momento que o padre foi, e tem um vídeo, pode procurar, lá não tem ninguém, nenhum católico, para ir, para reclamar, não. Sabe por quê? É o evangelho. Talvez não fosse conveniente para os católicos. Talvez o prefeito ou a prefeita é mais amigo do que a verdade de Deus, das coisas da igreja. E aí a nossa contradição. Se Jesus viesse hoje, e não é de se estranhar, não daríamos um lugar para ele nascer, não aceitaria, tanto é quando um padre
falam a verdade ou denunciam pecado, eu não gosto. Imagine Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, eu estou na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho nos provoca, nos diz, e muitas vezes eu não gosto do que o Evangelho fala. Eu só não digo que é o Evangelho, eu digo que é o Padre, que é melhor, porque assim fica mais bonito na foto para Jesus. Continua acontecendo o Evangelho no meio de nós e continuamos cegos porque é conveniente para nós. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos à segunda leitura, que é extraído da carta aos Filipenses, que estamos justamente vivendo esse momento onde Paulo fala a uma comunidade que ele gosta e tem um apreço muito grande. E olha qual é o conselho de Paulo hoje. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações, súplicas, acompanhadas de ação de graças. Ou seja, só quem pode de fato nos saciar é esse Deus. E é a Ele que precisamos apresentar as nossas necessidades. Através de quê? Das orações e súplicas. O que é suplicar? É pedir encarecidamente, é continuar perseverante, e mesmo que pareça não ter fim, mas eu preciso continuar fiel, porque o Senhor vai me ouvir um dia. E aqui ele vai dizer, acompanhada de ação de graça. O que é ação de graça? Agradecimento. Em tudo dai graças a Deus. Quantas vezes nós fazemos isso, meus queridos? Quantas vezes nós fazemos ao contrário, murmuramos, em vez de dar graças a Deus por determinadas coisas? Hoje de manhã eu planejei uma coisa e foi outra. Mas eu disse no meu coração, hein? É vontade de Deus. Ele sabe tudo. Não era o que eu imaginei, não era o que eu queria, mas Ele quis que fosse dessa maneira e Ele sabe porque Ele quis. E aqui ele vai dizer, quanto a mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Nós nos empolgamos com o que é falso. É como eu disse, não nesse contexto político. Nós sabemos que é muita conversa, é muita falsidade, é muita promessa e na verdade não existe isso. É capaz de dizer, olha o céu, eu vou trazer o céu para você, e tem muito povo de Deus que acredita, mas acredita em pessoas humanas menos na palavra de Deus. Respeitável, que é respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor, mereça dizer assim, vale a pena. Praticai o que aprendestes e recebeste de quem? De mim. O que de mim vistes e ouvistes. Ou seja, aprendei, praticai o que o Evangelho diz. É isso que São Paulo quer. Espero que vocês lembrem, viu? São Paulo quer, a liturgia de hoje vai nos lembrar que precisamos praticar o que ouvimos. Essa é a essência e espero que fique gravado no coração de vocês. E quando grava no coração, ou seja, em vez, lembrando, eu preciso fazer com que minha ação seja conforme o que eu ouvi no Evangelho. E ao final, para terminar, eu convido a vocês a conclusão do que Jesus explica àquele povo, aquele grupo de sumos sacerdotes e anciãos. Então Jesus lhe disse, vós nunca lestes nas Escrituras? Olha, o tapa na cara que Jesus disse. Vocês não leram? Você não é o bambambam? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos.
O povo de Israel foi tirou esse poder, sendo aquele povo escolhido, e ofereceu a todos agora que produz fruto. E ele vai fazer como ele fez com Israel, o povo de Israel. Se não produzir fruto, se eu e você não produzir fruto, nós seremos, tanto a primeira leitura e o Evangelho vai dizer, será tirado, arrancado e exterminado e jogado ao fogo. Que eu e você possa produzir frutos. Assim como a uva produz o vinho, que é sinal da alegria. Que a nossa vida, as nossas ações, as nossas práticas sejam motivos de alegria para esse mundo. E que também, inspirado pelas palavras de Jesus, nós hoje, embora como é dia do Senhor, não podemos celebrar a memória de São Francisco, mas nós possamos olhar Francisco como um grande educador, ou um modelo, ou uma referência. Em que aspecto? Francisco, num dia que disse, fez a experiência com Jesus Cristo e disse, eu vou ser cristão, ele foi. E porque ele foi, se tornou o maior santo da Igreja Católica, claro, abaixo de Maria. Porque ele foi capaz de ouvir um dia alguém pregar sobre Jesus. Quem quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem perder a vida, perder tudo, mãe, pai, ganhará o reino. E aquele homem, Francisco, jovem, acreditou nessa promessa do Senhor e viveu. Que nós possamos, inspirado pelo exemplo dele, fazer da nossa vida, como diz, e aqui encerra a homilia com uma frase, claro, não é literalmente como ele falou, mas que é praticamente o que ele disse. Faça da sua vida um evangelho, pois a sua vida poderá ser o único evangelho que alguém poderá ler na vida. Que o Senhor nos conceda essa graça. Amém.